Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pingos de Histórias. Curta, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo. A tarde caía sobre o bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. As janelas dos casarões antigos ganhavam tons de laranja e rosa. O apartamento de seu Augusto, no terceiro andar de um prédio dos anos 50, cheirava a café coado e páginas antigas. Augusto tinha 82 anos. Ele se movia devagar, mas com dignidade. Carregava décadas de histórias nos ombros curvados pelo tempo. Seu neto, Pedro, tinha 23 anos. Ele visitava o avô todo sábado desde criança. Este sábado específico de março parecia diferente. Augusto estava mais silencioso. Seu olhar se perdia na janela que dava para o Arco da Lapa. Pedro puxou uma cadeira. Sentou ao lado do avô. Tocou suavemente o braço magro dele. — Vô, o senhor está bem? Augusto suspirou fundo. Parecia reunir coragem para algo que adiava há muito tempo. — Pedro, meu filho, preciso te pedir uma coisa. É sobre algo que guardei por mais de 60 anos. O coração de Pedro acelerou. Ele conhecia aquele tom. Era o tom das confissões importantes, das verdades guardadas, dos segredos de família que só emergem quando o tempo começa a pesar demais. O idoso levantou com dificuldade e apoiou-se na bengala de madeira escura que fora de seu próprio pai. Caminhou até o quarto. Pedro o seguiu. Observou como cada passo parecia carregar o peso de uma vida inteira. Augusto abriu o guarda-roupa de mogno. Estava ali desde que Pedro tinha memória. Alcançou uma caixa de sapatos empoeirada na prateleira mais alta. — Me ajuda aqui, rapaz. Pedro pegou a caixa imediatamente e sentiu o peso leve de algo que guardava mais sentimentos do que objetos. Sentaram-se na cama. Augusto abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia fotografias amareladas, um broche antigo em forma de flor, um lenço bordado. No fundo, um envelope amarelado pelo tempo, selado, mas nunca enviado. Augusto pegou o envelope com reverência. Segurava algo sagrado. — Isso, aqui é uma carta que escrevi há 63 anos, para a mulher que foi o grande amor da minha vida. Pedro arregalou os olhos. — Mas a avó Marta não foi o amor da sua vida, avó? Um sorriso melancólico surgiu no rosto enrugado de Augusto. — Sua avó foi uma mulher maravilhosa. Eu a amei muito, Pedro. Tivemos uma vida boa juntos. Criamos seus tios. Fomos felizes. Mas antes dela houve Helena. O nome saiu como uma oração, suave e cheio de significado. Conheci ela em 1962. Eu tinha 19 anos, ela 18. No baile do Copacabana Palace. Eu era um garoto pobre da Tijuca. Só estava lá porque trabalhava como ajudante de garçom. Ela era de uma família rica de Ipanema, filha de um empresário importante. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, foi como se o mundo parasse. Pedro estava completamente absorto. Nunca tinha ouvido essa história. Começamos a nos encontrar escondido. Ela fugia das obrigações sociais. Eu fingia que ia trabalhar dobrado. Nos encontrávamos no Jardim Botânico. Sentávamos debaixo das palmeiras imperiais. Conversávamos por horas. Ela queria ser escritora. Eu sonhava em ser arquiteto. Planejávamos um futuro juntos. Ingênuos como só os jovens sabem ser. A voz de Augusto começou a falhar. Pedro notou uma lágrima solitária escorrer pela face do avô. — O que aconteceu, avó? A família dela descobriu. O pai dela me chamou no escritório dele. Me ofereceu dinheiro para eu sumir da vida de Helena. Eu recusei. Ele me ameaçou, então. Disse que ia destruir minha família. Ia fazer meu pai perder o emprego. Ia garantir que eu nunca conseguisse estudar em lugar nenhum. Eu acreditei nele. Eu era jovem e com medo. Augusto apertou o envelope contra o peito. Eu terminei com ela num dia de chuva, em frente à praia de Copacabana. Disse que não a amava, que tinha sido só uma brincadeira. Eu vi o coração dela se despedaçar nos olhos dela. Eu me odiei por isso. Ela chorou, me implorou para dizer a verdade.
Eu mantive a mentira. Era para proteger ela. Para proteger minha família. 2 dias depois escrevi essa carta. Contei toda a verdade. Eu pedi perdão. Disse que a amaria para sempre, mas nunca tive coragem de enviar. 2 semanas depois soube que a família dela tinha mudado para São Paulo. Nunca mais a vi. O silêncio encheu o quarto, pesado com décadas de arrependimento. E agora, vô? Por que está me contando isso agora? Augusto olhou profundamente nos olhos do neto. Porque não tenho mais muito tempo, Pedro. Os médicos foram claros. Antes de partir, preciso que você faça algo por mim. Preciso que você encontre Helena. Entregue essa carta para ela. Ela merece saber a verdade. Mesmo depois de tanto tempo. Merece saber que foi amada de verdade. Pedro pegou o envelope com cuidado, sentiu o peso da responsabilidade. Mas, vô, como vou encontrá-la? Passaram-se mais de 60 anos. Por isso, meu filho. Por isso mesmo preciso de você. Com a sua juventude, a sua energia, seus computadores e internet. Eu tentei algumas vezes ao longo dos anos, nunca fui longe. Agora, com o tempo que me resta, preciso de alguém em quem confio. Esse alguém é você. Pedro olhou para o envelope, depois para o avô. Sentiu que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Não sabia, mas estava prestes a embarcar numa jornada que mudaria não apenas a vida de seu avô, mas a sua própria. Eu vou encontrá-la. Eu prometo, vô. Augusto sorriu. Pela primeira vez em décadas, aquele sorriso carregava esperança. Pedro saiu do apartamento do avô naquela tarde com o envelope guardado cuidadosamente na mochila. Carregava um tesouro frágil. Durante todo o trajeto de ônibus até seu apartamento em Botafogo, não conseguiu parar de pensar na história. Seu avô Augusto, aquele homem gentil e silencioso que sempre conhecera, tinha vivido um amor proibido digno de novela. Chegou em casa. Despejou todo o conteúdo da caixa de sapatos sobre a mesa da sala. Além da carta, havia 6 fotografias em preto e branco. Em uma delas, uma jovem deslumbrante sorria para a câmera. Cabelos longos e escuros presos em um rabo de cavalo. Olhos expressivos, um sorriso que iluminava toda a imagem. No verso, em letra cuidadosa, estava escrito Helena, Jardim Botânico, maio de 1962. Pedro pegou o celular. A primeira tentativa foi simples, procurar Helena Tavares São Paulo no Google. Os resultados foram devastadores. Páginas e páginas de Helena Tavares diferentes. Advogadas, médicas, professoras, empresárias. Como encontrar a Helena certa em um oceano de possibilidades? Pedro passou a noite em claro. Criou planilhas, anotou possibilidades. Entrou em grupos de busca de pessoas no Facebook. Às 3 da manhã, sua namorada Luísa ligou preocupada. Amor, você sumiu, não respondeu minhas mensagens o dia inteiro. Pedro contou toda a história. Luísa, jornalista investigativa, se interessou imediatamente. Isso é incrível. Olha, amanhã vou te ajudar. Tenho acesso a alguns bancos de dados no jornal que são úteis. A gente descobre essa Helena. No dia seguinte, domingo, Luísa chegou ao apartamento de Pedro com o seu laptop. Trazia uma determinação impressionante. Ok, vamos pensar como detetives. O que sabemos? Pedro consultou suas anotações. Helena Tavares, nascida provavelmente em 1944. Família rica do Rio. Pai empresário. Mudou-se para São Paulo em 1962. Queria ser escritora. Luísa bateu palmas. Escritora? Isso é uma ótima pista. Vamos procurar publicações, registros literários, associações de escritores. Horas depois, encontraram algo promissor. Um artigo de 1978 em uma revista literária paulistana mencionava uma Helena Tavares, que havia publicado um livro de contos. Pedro sentiu o coração acelerar. Tem que ser ela. O sobrenome, a época, escritora, tudo bate. Tentaram encontrar mais informações sobre essa Helena Tavares escritora. Encontraram apenas silêncio. O livro tinha sido publicado por uma editora pequena que não existia mais. Não havia registros posteriores, nenhuma outra publicação. Na segunda-feira, Pedro pediu folga no trabalho de design gráfico.
Foi até a Biblioteca Nacional, no centro do Rio. Luísa tinha conseguido o nome exato do livro: Cartas Não Enviadas. A consciência fez Pedro estremecer. A bibliotecária, Dona Célia, foi extremamente prestativa. Uma senhora de 60 anos, com óculos pendurados do pescoço. Deixa eu procurar no arquivo. 1978... Ah, sim. Temos um exemplar na seção de acervo raro. Meia hora depois, Pedro segurava nas mãos um livro fino, capa simples em tons de azul. O nome Helena Tavares discretamente impresso. Suas mãos tremiam ao abri-lo. A dedicatória na primeira página o atingiu com um soco. Para A, que me ensinou que o amor verdadeiro vale mais que 1000 silêncios. Mesmo que nunca leia estas palavras, foram escritas pensando em você. Pedro sussurrou. Ah, de Augusto? Folheou o livro rapidamente. Era um conto sobre amores impossíveis, encontros proibidos, cartas nunca enviadas. Cada história sangrava com a dor de alguém que tinha amado e perdido. Na contracapa havia uma pequena biografia. Helena Tavares nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Formou-se em letras pela USP. Atualmente reside em São Paulo, onde trabalha como professora. Este é seu primeiro livro. Pedro correu de volta para Dona Célia. Como posso descobrir se ela ainda dá aulas? Onde ela está? Dona Célia sorriu com simpatia. Querido, isso foi há quase 50 anos. Mas deixa eu dar uma ideia. Procura sindicatos de professores, associações, grupos de aposentados. Tem os registros públicos também. Pedro passou os dias seguintes numa busca frenética. Ligou para dezenas de escolas em São Paulo, vasculhou registros públicos. Entrou em contato com as associações de professores aposentados. Cada ligação era uma esperança seguida de uma decepção. Na quinta-feira, visitou o avô novamente. Augusto estava mais fraco. Passava a maior parte do tempo na cama. Seus olhos se iluminaram quando Pedro entrou. E então, meu filho, alguma notícia? Pedro não queria preocupá-lo. Também não podia mentir. Ainda estou procurando, vô. Mas encontrei o livro que ela escreveu. E, vô, ela escreve sobre você. O livro inteiro é sobre vocês. Lágrimas escorreram pelo rosto de Augusto. Ela se lembra. Depois de tanto tempo, ela ainda se lembra. Eu vou encontrá-la, eu juro. Naquela noite, Pedro estava exausto. Começava a perder as esperanças. Recebeu uma ligação de Luísa eufórica. Pedro, eu descobri! Uma colega minha do jornal, a Mariana, tem uma tia que foi professora em São Paulo nos anos 80. Ela conheceu uma Helena Tavares que dava aulas de literatura num colégio em Pinheiros. Mas ela sabe onde ela está agora? Não. Mas ela lembrou de outra professora que era amiga da Helena, uma tal de Virgínia Costa. Eu já achei o telefone dela. Pedro nem agradeceu direito antes de desligar. Discou o número que Luísa enviou por mensagem. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Estava prestes a desistir. Uma voz feminina atendeu. Alô? Dona Virgínia? Meu nome é Pedro. Eu estou procurando uma pessoa chamada Helena Tavares, que foi professora em São Paulo. A senhora conheceu ela? Houve uma pausa longa. Conheço. Por que você está procurando ela? Pedro respirou fundo. É uma longa história, mas eu tenho uma carta. Uma carta que foi escrita para ela há mais de 60 anos. Nunca foi enviada. Meu avô, o homem que escreveu essa carta, está muito doente. O último desejo dele é que ela receba essa carta. Outro silêncio. Então a voz de Virgínia, agora mais suave. Seu avô, o nome dele é Augusto? O coração de Pedro quase parou. É. A senhora conhece ele? Não conheço ele, mas conheço a história. Helena me contou há muitos anos. Ela nunca esqueceu dele, sabe? Nunca mesmo. Durante todos esses anos. A voz de Virgínia falhou. Olha,
Não posso te dar o endereço ou o telefone dela sem permissão, mas vou ligar para ela agora mesmo. Contar sobre você. Se ela quiser falar contigo, ela vai te ligar. Qual é o seu número? Pedro passou o número, agradeceu efusivamente e desligou. Ficou olhando para o telefone como se fosse explodir a qualquer momento. Meia hora se passou. 1 hora. 2 horas. Eram 11 da noite e Pedro estava começando a achar que Helena não ligaria. O telefone tocou. Número desconhecido de São Paulo. Com a mão tremendo, Pedro atendeu. Alô? Uma voz feminina suave, mas firme, falou do outro lado. Tinha aquela elegância que só décadas de vida dão. Pedro? Aqui é Helena. Helena Tavares. Virgínia me contou sobre a carta, sobre Augusto. Naquele momento, Pedro soube que estava prestes a reunir 2 corações que o tempo tinha separado. Nunca conseguiu fazer esquecer um do outro. Pedro mal conseguia falar. Do outro lado da linha, a voz de Helena tremia levemente, misturada a ansiedade, curiosidade e uma emoção que parecia ter sido guardadas por décadas. Dona Helena, eu não sei nem por onde começar. Pedro segurou o telefone com força, segurava algo precioso que poderia escapar a qualquer momento. Comece pelo começo, querido. Virgínia me disse que você tem uma carta de Augusto. A forma como ela pronunciou o nome carregava tanto peso, tanta história. Pedro sentiu um nó na garganta. Durante os próximos 40 minutos, Pedro contou tudo. Sobre as visitas de sábado ao avô, sobre a caixa de sapatos, sobre a confissão de Augusto, sobre o diagnóstico dos médicos que davam ao avô apenas alguns meses de vida. Helena ouvia em silêncio. Apenas expirava do outro lado. Pedro podia jurar que a ouvia chorar baixinho. Ele guardou a carta por 63 anos. Agora ele quer que a senhora receba. Ele quer que a senhora saiba a verdade sobre o que aconteceu naquele dia de chuva em Copacabana. O silêncio que se seguiu foi longo, carregado. Helena finalmente falou, a voz embargada. Eu sempre soube que havia algo mais. Naquele dia, quando ele me disse aquelas coisas terríveis, eu olhei nos olhos dele. Vi que estava mentindo. Mas ele foi tão convincente, tão frio. Eventualmente comecei a duvidar do que tinha visto. Comecei a acreditar que tinha sido tudo uma ilusão na minha vida. Não foi ilusão, dona Helena. Ele amou a senhora. Ama até hoje. Helena soluçou abertamente agora. Todos esses anos, Pedro, todos esses anos eu me perguntei, e se? E se ele tivesse sido sincero? E se houvesse uma explicação? Eu me casei, sabe, em 1968 com um homem bom, Paulo. Ficamos juntos por 38 anos, até ele falecer em 2006. Tive 2 filhos, 3 netos. Eu fui feliz, de verdade. Mas sempre houve um cantinho do meu coração que pertencia a Augusto. O primeiro amor nunca se esquece completamente. Pedro sentiu que estava testemunhando algo sagrado, uma confissão de décadas de sentimentos guardados. A senhora quer a carta? Helena hesitou. Quero, Pedro, mas preciso de tempo para processar isso. É muita coisa. Augusto está vivo, depois de todos esses anos, e doente. E existe uma carta que ele escreveu há mais de 60 anos. Eu entendo, dona Helena. A senhora leva o tempo que precisar. Não. A voz dela ficou mais firme. Não há mais tempo a perder. Já perdemos 63 anos. Me passa teu endereço. Eu vou pegar o primeiro voo para o Rio amanhã de manhã. Pedro quase derrubou o telefone. A senhora vai vir? Aqui? Claro que vou. Se Augusto teve coragem de me procurar depois de tanto tempo, mesmo que através de você, eu tenho que ter coragem de ir até ele, de ouvir o que ele tem a dizer, de ler a carta que ele escreveu. Ela fez uma pausa. Mas, Pedro, tem uma coisa que você precisa me dizer com toda honestidade. Augusto quer me ver? Ou só quer que eu receba a carta? Pedro lembrou da expressão do avô, aquele misto de esperança e medo.
Eu acho que ele quer ver a senhora mais do que qualquer coisa no mundo. Mas ele tem medo. Medo de ter esperado tempo demais. Medo de que a senhora não queira vê-lo. Helena disse com uma risada chorosa. Então ele é um tolo. Um tolo adorável. Manda teu endereço por mensagem. Amanhã às 2 da tarde estarei aí. Depois que desligaram, Pedro ficou sentado no sofá por longos minutos. Tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Então pegou o telefone para ligar para Luísa. Pensou melhor antes de discar. Precisava contar para o avô primeiro. Às 7 da manhã de sexta-feira, Pedro estava na porta do apartamento de Augusto. A enfermeira que cuidava do avô durante a semana, Dona Rosa, abriu uma expressão preocupada. Pedro, que bom que você veio. Seu avô passou uma noite difícil. Quase chamei a ambulância. Ele se recusou a ir para o hospital. O coração de Pedro apertou. Entrou no quarto, encontrou Augusto pálido. Respirava com dificuldade. Estava acordado. Vô? Pedro se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão fria do avô. Meu filho, desculpa te preocupar. Eu estou bem. É só um dia ruim. Augusto tentou sorrir. E a carta? Você conseguiu? Vô, eu tenho uma notícia. O senhor precisa ficar calmo quando eu contar, está bem? Augusto ficou imediatamente alerta, os olhos arregalados. Você encontrou ela? Encontrei. E vô, ela vem aqui hoje. Às 2 da tarde. Helena, vem aqui. O que aconteceu a seguir, Pedro jamais esqueceria. Augusto tentou se sentar na cama. O rosto passou de pálido para vermelho. Os olhos encheram de lágrimas. Começou a tremer tanto que Pedro ficou assustado. Vô, calma. O senhor precisa ficar calmo. Ela vem. Helena vem aqui. Vai me ver assim, velho e doente? Augusto levantou as mãos ao rosto, entre riso e o choro. Ah, meu Deus, Pedro, eu não estou preparado. Olhe para mim. Eu estou horrível. Estou velho. Estou... O senhor está lindo, vó. E ela também tem 81 anos. Ela também envelheceu. Mas sabe o que mais importa? Que o amor de vocês não envelheceu, vó. Eu conversei com ela ontem à noite. Vô, ela ainda se lembra de tudo. Ela ainda se importa. Augusto chorou como Pedro nunca tinha visto. Chorou décadas de arrependimento, de saudade, de amor guardado. Dona Rosa precisou dar um calmante leve para ele. Depois disso, algo extraordinário aconteceu. Augusto ficou energizado de uma forma que Pedro não via há meses. Pediu para tomar banho, fazer a barba, vestir sua melhor roupa. Uma camisa azul clara que sua falecida esposa Marta tinha dado de presente há muitos anos. Vô, a senhora Marta, o senhor acha que ela ficaria chateada com isso? Augusto parou de arrumar a gola da camisa. Olhou para Pedro com os olhos sábios. Sua avó era uma mulher incrível, Pedro. Nos últimos anos da vida dela, já doente. Ela me disse uma coisa que nunca esqueci. Disse, Augusto, eu sei que houve alguém antes de mim. Alguém que você amou muito. E está tudo bem. Não diminui o amor que você teve por mim. A gente consegue amar mais de uma pessoa na vida, de formas diferentes. Eu nunca contei para ela sobre Helena, mas ela sabia. Esposas sempre sabem. Pedro abraçou o avô. Sentia que estava testemunhando algo raro, a sabedoria que só uma vida longa e bem vivida traz. Às 13h45 da tarde, Pedro arrumou a sala pela 10ª vez. Comprou flores frescas, lírios brancos. Tinha lido no livro de Helena que eram suas flores favoritas. Preparou café fresco. Dispôs algumas bolachas de maisena em um prato. Augusto estava sentado na poltrona da sala, vestido impecavelmente. As mãos tremiam levemente sobre a bengala. Vô, respira, vai dar tudo certo. E se ela olhar para mim e se arrepender de ter vindo? Isso não vai acontecer. Às 13h58, a campainha tocou. Pedro e Augusto trocaram um olhar. O momento tinha chegado. Pedro caminhou até a porta. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Abriu a porta e ficou frente a frente com Helena Tavares.
Ela era exatamente como nas fotografias, com 63 anos a mais. Cabelos brancos presos em um coque elegante, olhos ainda expressivos e inteligentes. Vestia um vestido simples, mas elegante e em tom verde claro. Carregava uma bolsa. Na outra mão segurava um lenço branco com força. Pedro? Ela perguntou com a voz suave. Dona Helena, seja bem-vinda. Pedro abriu a porta completamente. Helena entrou. Seus olhos imediatamente procuraram na sala até o encontrarem Augusto. Ele tinha se levantado da poltrona, apoiado-se na bengala, completamente imóvel. Por um longo momento, eles simplesmente se olharam. Dois idosos que já não eram mais os jovens de 19 e 18 anos que se apaixonaram em um baile de carnaval. Mas nos olhos deles, Pedro podia ver aqueles jovens ainda vivos, ainda apaixonados, ainda conectados por algo que o tempo nunca conseguiu apagar. Helena sussurrou. Augusto! O nome saiu como uma canção. Ele respondeu com a voz quebrando. Helena, você ficou ainda mais linda. Então algo mágico aconteceu. Helena começou a andar em direção a Augusto. Ele, esquecendo da bengala, da doença, da fraqueza, caminhou em direção a ela. Encontraram-se no meio da sala. Pedro viu quando Augusto levantou uma mão trêmula. Tocou o rosto de Helena. Precisava confirmar que ela era real. Eu sinto muito por tudo, por ter mentido, por ter desperdiçado todo esse tempo que poderíamos ter tido juntos. Helena pegou a mão dele e pressionou contra o seu rosto. Eu sei que você fez o que fez. Eu sempre soube. No fundo, eu só precisava ouvir de você. Ali na sala daquele apartamento antigo na Lapa, dois corações que haviam sido separados há mais de 60 anos finalmente se encontraram. Pedro discretamente saiu da sala, foi para a cozinha, dar privacidade para eles. Mesmo de longe podia ouvir os soluços, as risadas, as conversas entrecortadas por décadas de emoções reprimidas. A carta ainda estava na mesa de centro, no envelope amarelado. Pedro percebeu que talvez a carta não fosse mais tão importante assim. O que importava eram que eles estavam ali, juntos, após 63 anos. Às vezes o destino demora, mas nunca esquece. Pedro ficou na cozinha por quase uma hora, preparou mais café, organizou coisas que não precisavam ser organizadas. Dava tempo para que o avô e Helena tivessem aquele momento tão aguardado. Quando finalmente voltou à sala com a bandeja, encontrou uma cena que o emocionou profundamente. Augusto e Helena estavam sentados lado a lado no sofá, as mãos entrelaçadas, conversavam baixinho. O envelope com a carta permanecia intocado sobre a mesa de centro. Ambos tinham os olhos vermelhos de tanto chorar. Havia uma serenidade em seus rostos que Pedro nunca tinha visto antes. Pedro disse suavemente. Desculpe interromper. Eu trouxe café fresco. Colocou a bandeja na mesa. Helena sorriu para ele. Naquele sorriso, Pedro entendeu por que seu avô tinha se apaixonado por ela décadas atrás. Obrigada, meu querido. Você é um jovem muito especial. Não fosse por você, este momento nunca teria acontecido. Augusto fez um sinal para a poltrona em frente. Senta aqui com a gente, Pedro. Você faz parte dessa história também agora. Pedro sentou, serviu o café para os três. Notou que Augusto parecia mais forte, mais vivo do que as últimas semanas. O amor, ao que parece, era mesmo um remédio poderoso. Helena explicou, pegava a xícara com as duas mãos. Estávamos contando nossas vidas um para o outro. 63 anos são muita coisa para colocar em poucas horas. Augusto disse com orgulho genuíno, sem um traço de amargura. Ela teve uma vida linda, Pedro. Formou-se em letras. Foi professora por 40 anos, escreveu um livro. Criou 2 filhos maravilhosos. Eu sabia que ela conseguiria realizar seus sonhos. Helena olhou para o velho amor com ternura. E Augusto me contou sobre sua vida também. Sobre Marta, sobre os filhos, sobre como conseguiu fazer o curso técnico de arquitetura. Trabalhou em obras importantes aqui no Rio. Sobre você, Pedro. Como é orgulhoso do neto que tem. Pedro sentiu as lágrimas picar em seus olhos. Vocês já leram a carta? Augusto e Helena trocaram um olhar. Augusto admitiu. Ainda não. Eu quis que Helena a lesse primeiro.
Ela disse que queria que lêssemos juntos. Mas antes eu precisava pedir perdão. Com palavras, olhando nos olhos dela. A carta aguenta esperar um pouco mais. Helena acrescentou com um sorriso triste. 63 anos ela esperou. Mas algumas horas não fazem diferença. Pedro se inclinou para a frente. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? A senhora nunca tentou procurar o vô? Nunca pensou em voltar para o Rio, em descobrir o que tinha acontecido? Helena suspirou fundo, olhou para a xícara em suas mãos. Claro que pensei, Pedro. Todos os dias durante anos. Mas meu pai era um homem muito controlador. Quando nos mudamos para São Paulo, ele me vigiava constantemente. Entrei na USP, ele escolheu o meu curso. Conheci Paulo através da família, em um jantar arranjado. Meu pai aprovou o casamento. Augusto perguntou baixinho. Pedro percebeu a dor na voz do avô. Você amava ele? Helena admitiu honestamente. No começo não. Mas Paulo era um homem bom, Augusto. Paciente, gentil, compreensivo. Com o tempo, aprendi a amá-lo. Foi um amor diferente, mais tranquilo, mais amadurecido. E ele sabia. Sabia? Sobre você. Eu contei para ele antes de nos casarmos. Disse que tinha amado alguém no Rio, que esse alguém tinha partido meu coração, que eu estava disposta a tentar construir uma vida com ele. Paulo me disse que respeitava isso, que não precisava ser o primeiro amor para ser o último. E foi. Ficamos juntos até ele falecer, há 19 anos. Augusto apertou a mão dela. Eu sinto muito pela sua perda. Sinto muito pela sua perda. Helena respondeu. E eu pela sua. Você me contou que Marta era maravilhosa. Sim, ela era. Mas eu também contei para ela. Não sobre você especificamente. Sobre ter amado alguém antes. Marta era sábia. Ela entendia. Pedro assistia àquela conversa fascinado. Ali estavam duas pessoas que tinham vivido vidas inteiras separadas, construído famílias, amado outras pessoas. Ainda mantinham um espaço no coração uma para a outra. Pedro disse, hesitante. Posso fazer uma pergunta? Por que vocês acham que nunca esqueceram um do outro? Quero dizer, vocês foram felizes com outras pessoas? Tiveram bons casamentos? Por que o amor de vocês ainda importa tanto depois de tanto tempo? Foi Helena quem respondeu, com a sabedoria de quem passou décadas refletindo sobre isso. Porque foi incompleto, Pedro. Porque terminou sem uma verdadeira conclusão. Augusto me deixou naquele dia dizendo que não me amava, que tinha sido tudo uma mentira. Mas eu via nos olhos dele que não era verdade. Fiquei décadas me perguntando o quê, como e por quê. Escrevi um livro inteiro tentando processar aquela dor, aquela incerteza. Augusto disse suavemente. Eu li o livro. Pedro me trouxe. Cada conto. Eu me conheci em cada um deles. Helena sorriu tristemente. Eram todos sobre você. De uma forma ou de outra. Sobre nós. Sobre o que poderíamos ter sido. Pedro perguntou. E agora? Agora que vocês se reencontraram, que conseguem ter um fechamento, o que acontece? O silêncio que seguiu foi pesado. Ambos sabiam que o tempo era limitado. Augusto estava doente. Os médicos tinham sido claros. Mas pela primeira vez em semanas, havia algo mais forte que a doença naquela sala. Havia esperança. Augusto finalmente disse. Agora eu quero aproveitar cada momento que me resta com as pessoas que amo. E Helena, se você me permitir, eu gostaria muito que você fosse uma dessas pessoas. Helena virou-se completamente para ele, com os olhos brilhando. Augusto, eu não vim até aqui para uma visita rápida. Não depois de 63 anos. Eu tenho uma proposta. Augusto e Pedro a olharam com curiosidade. Eu me aposentei há 15 anos. Meus filhos são adultos e independentes. Meus netos já estão na faculdade. Não tenho nada me prendendo em São Paulo.
exceto uma casa vazia cheia de memórias. Eu quero ficar aqui no Rio. Quero passar o tempo que nos resta juntos. Quero conversar, relembrar, criar novas memórias. Quero... Augusto completou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quero não desperdiçar mais nenhum dia. Sim, Helena. Por favor, fica. Pedro estava chorando abertamente agora. Vô, isso foi incrível. Helena disse, agora com um sorriso travesso que a fazia parecer décadas mais jovem. Mas tem uma condição. Nós vamos ler essa carta, juntos, agora. Augusto olhou para o envelope sobre a mesa. Aquele que carregara por 63 anos. Suas mãos tremiam quando o pegou. Você tem certeza? Talvez seja melhor. Helena colocou a mão sobre a dele. Augusto, durante 63 anos eu quis saber o que estava nessa carta. Não me faça esperar mais. Com dedos trêmulos, Augusto abriu o envelope amarelado. Dentro havia 3 páginas escritas à mão, com a caligrafia jovem e cuidadosa de um Augusto de 19 anos. Ele desdobrou as páginas. Juntos, ele e Helena começaram a ler. Pedro não conseguia ver exatamente o que estava escrito. Via as lágrimas escorrendo pelos rostos de ambos enquanto liam. Via como Augusto apontava para certas frases, como Helena pressionava a mão contra o peito em certos momentos. Via décadas de dor, amor e arrependimento sendo finalmente liberados através daquelas páginas amarelas. Quando terminaram, Helena cuidadosamente dobrou a carta e colocou contra o coração. Eu posso ficar com ela? Augusto disse. É sua. Sempre foi. Helena se levantou, puxou Augusto para cima também. Ali, no meio da sala, com Pedro assistindo emocionado, ela abraçou Augusto. Um abraço longo, apertado, daqueles que dizem tudo o que palavras não conseguem expressar. Ela sussurrou no ouvido dele. Obrigada por nunca ter esquecido, por ter guardado essa carta, por ter pedido a Pedro que me encontrasse. Obrigada por me dar um final diferente para nossa história. Augusto disse, afastando-se um pouco para olhar no rosto dela. O final ainda não chegou. Ainda temos tempo. Não muito, mas ainda temos. Helena respondeu. Então vamos aproveitar cada segundo. Naquela noite, Pedro ajudou Helena a se instalar em um hotel próximo. No dia seguinte, começaram a procurar um apartamento para ela no mesmo prédio do avô. Ela ligou para os filhos em São Paulo e contou toda a história. Houve surpresa, algumas lágrimas. No fim, apoio completo. Afinal, quem poderia negar a alguém uma segunda chance ao amor, especialmente tão tarde na vida? Nos dias que se seguiram, algo milagroso aconteceu. Augusto, que estava definhando, começou a melhorar, não curado. Os médicos deixaram claro, mais forte, mais presente, mais vivo. O amor, ao que tudo parecia, era mesmo o melhor remédio. Pedro, testemunhando tudo isso, aprendeu uma das lições mais importantes da vida. Nunca é tarde demais para consertar o que foi quebrado, para dizer o que precisa ser dito, para amar quem precisa ser amado. 3 semanas depois do reencontro, Helena havia se mudado para um apartamento no 2º andar do mesmo prédio de Augusto. Era pequeno, aconchegante. Tinha vista para o Arco da Lapa. Ela trouxe poucas coisas de São Paulo. Algumas roupas, livros, fotografias dos filhos e netos. Helena disse a Pedro enquanto ele a ajudava a desempacotar. Não preciso de muito, só preciso estar perto dele. Os dias ganharam uma nova rotina. Todas as manhãs, Helena descia para tomar café com Augusto. Passaram as tardes conversando, relembrando, preenchendo as lacunas de 63 anos. Às vezes saíam para pequenos passeios. Ao Jardim Botânico, onde tinham se encontrado escondido tantas vezes na juventude. À praia de Copacabana, onde tudo tinha terminado naquela tarde chuvosa de 1962. Pedro visitava quase todos os dias. Às vezes com Luísa, que tinha se apaixonado pela história. Tratava Helena como uma avó adotiva. Dona Rosa, a enfermeira, comentava maravilhada como Augusto estava mais forte, mais animado. Ela dizia, balançando a cabeça com admiração. É o amor.
Eu trabalho com idosos há 30 anos. Nunca vi nada assim. O amor está mantendo ele vivo. Mas em uma quinta-feira de abril, tudo mudou. Pedro estava no trabalho, recebeu uma ligação de Helena. Sua voz estava calma. Ele podia sentir o pânico subjacente. Pedro, querido, você vem? Seu avô desmaiou. A ambulância está a caminho. Pedro largou tudo e correu. Quando chegou ao prédio, a ambulância já estava estacionada em frente. Subiu as escadas correndo. Encontrou a porta do apartamento de Augusto aberta. Dentro, os paramédicos estavam atendendo o avô. Ele estava consciente, mas muito pálido, deitado no chão da sala. Helena estava ajoelhada ao lado dele, segurava sua mão, o rosto molhado de lágrimas. Mantinha uma compostura admirável. Pedro se ajoelhou do outro lado. Vô, Augusto tentou sorrir com a voz saindo fraca. Eu estou bem, rapaz. Só um susto. O paramédico disse com firmeza. Senhor, precisamos levá-lo ao hospital. Seus sinais vitais estão instáveis. Augusto disse, surpreendendo a todos. Não, eu não quero ir para o hospital. Helena apertou a mão dele. Augusto, você precisa de cuidados médicos. Não, Helena. Eu sei o que está acontecendo. Eu sinto. Eu não quero passar meus últimos dias numa cama de hospital, cheio de tubos, longe de você, longe de Pedro. Eu quero ficar aqui. O paramédico olhou para Pedro. Ele tem o direito de recusar. Preciso que entendam que se ele não for ao hospital... Bem, Augusto interrompeu. Eu entendo. E é a minha escolha. Depois de muita discussão, de ligar para o médico de Augusto, de assinar papéis, os paramédicos foram embora. Pedro ligou para a dona Rosa. Ela chegou rapidamente. Ajudou a colocar Augusto na cama. O médico veio fazer uma visita de emergência. Foi franco. Augusto tinha, na melhor das hipóteses, alguns dias. Talvez uma semana. O doutor Silva disse, um homem de meia idade que acompanhava Augusto há anos. Eu sinto muito, Augusto. Conseguimos mantê-lo confortável, sem dor, mas... Augusto disse da cama, com Helena sentada ao lado dele, ainda segurando sua mão. Eu sei, doutor. Está tudo bem. Eu tive uma vida boa. E essas últimas semanas com Helena valeram por uma vida inteira. Aquela noite, Pedro não foi para casa. Luísa trouxe roupas e comida para ele. Os tios de Pedro, os filhos de Augusto, foram informados. Começaram a chegar. Helena ligou para seus próprios filhos. Eles pegaram o primeiro voo de São Paulo. O apartamento, que por tantos anos tinha sido silencioso e solitário, encheu-se de vida. Era uma vida carregada de despedida. Na sexta-feira pela manhã, Augusto acordou mais fraco, lúcido. Pediu para falar com cada um dos filhos individualmente, fazendo as pazes com pequenas mágoas, distribuindo bênçãos e conselhos. Quando os filhos de Helena chegaram, Roberto, um advogado de 55 anos, e Mariana, uma médica de 52, houve um momento estranho e lindo. Augusto olhou para eles da cama e sorriu. Vocês são filhos da mulher que eu amei. Isso faz de vocês quase como meus também. Roberto, inicialmente reservado, sentou-se ao lado da cama. Minha mãe me contou toda a história. Sobre vocês dois, sobre a carta, sobre o reencontro. Ele limpou a garganta, emocionado. Eu nunca tinha visto minha mãe tão feliz quanto nas últimas semanas. Obrigado por isso. Mariana, mais emotiva, simplesmente abraçou Augusto. Ela sussurrou. Cuida bem dela no tempo que tiverem juntos. No sábado, Augusto estava visivelmente pior. Dormia a maior parte do tempo. Acordava apenas por breves momentos. Cada vez que acordava, seus olhos procuravam por Helena. Ela não saía do lado da cama. Pedro estava impressionado com a força dela. Helena tinha 81 anos. Tinha acabado de reencontrar o amor de sua vida. Estava prestes a perdê-lo novamente. Permanecia ali. Ela permanecia ali, serena, forte, segurando a mão de Augusto, conversando baixinho com ele nos momentos em que estava acordado, contando histórias, relembrando momentos felizes. Pedro perguntou a ela em um momento em que Augusto dormia. Como você consegue ser tão forte? Helena olhou para as mãos entrelaçadas. A dela e a de Augusto, sorriu tristemente.
Porque eu tive 63 anos para me preparar para este momento, Pedro. 63 anos imaginando o que teria acontecido se tivéssemos ficado juntos. Imaginando como seria envelhecer ao lado dele. Agora eu sei. E mesmo que seja apenas por algumas semanas, eu estou grata. No domingo à noite, Augusto acordou mais alerta do que tinha estado nos últimos 2 dias. Era como se algo dentro dele tivesse decidido dar-lhe um último momento de clareza. Ele chamou com a voz fraca. Pedro. Pedro, que estava cochilando em uma cadeira, pulou imediatamente. Estou aqui, vó, estou aqui. Chame todo mundo. Eu preciso dizer uma coisa. Em poucos minutos, a família toda estava reunida no quarto. Os filhos de Augusto, seus netos, além de Pedro, Helena e seus filhos. Todos se apertaram no pequeno quarto, formando um círculo ao redor da cama. Augusto olhou para cada rosto, memorizando, guardando. Então seus olhos pousaram em Helena. Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Ele começou, com a voz fraca, mas firme. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por terem feito minha vida valer a pena. Olhou para seus filhos. Vocês foram minha maior realização. Eu e sua mãe fizemos um bom trabalho com vocês. Olhou para Pedro. E você, meu neto? Você me deu o maior presente que eu poderia receber. Você me trouxe meu passado de volta. Você me deu a chance de consertar o maior erro da minha vida. Então, finalmente, ele se virou completamente para Helena. Todos os outros pareceram desaparecer. Ele disse naquele momento, ele não era mais um homem de 82 anos morrendo. Era novamente o jovem de 19 anos, apaixonado e cheio de sonhos. Helena, 63 anos, eu te deixei partir. Foi o dia mais triste da minha vida. Mas essas últimas semanas com você foram os dias mais felizes. Se eu pudesse voltar atrás e mudar tudo, se eu pudesse ter sido mais corajoso naquele dia, em 1962. Helena interrompeu suavemente com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas você não consegue. E está tudo bem, Augusto. Porque nós tivemos essas semanas. Tivemos a chance de dizer adeus de verdade, de fechar nosso círculo. Augusto disse cada palavra custando-lhe um esforço enorme. Eu te amo. Sempre amei. Em todos esses anos. Em todos esses momentos. Uma parte de mim sempre foi sua. Helena se inclinou, beijou suavemente a testa dele. Eu sei. E uma parte de mim sempre foi sua também. Vai continuar sendo. Mesmo quando você partir. Augusto fechou os olhos, com um sorriso de paz no rosto, ele lhe sussurrou. Eu não tenho mais medo. A família ficou ali, em silêncio, testemunhando aquele momento sagrado. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro estivesse contido naquele pequeno quarto, naquele último momento de conexão entre duas almas que o destino tinha separado. Nunca conseguiu fazer esquecer uma da outra. Augusto dormiu novamente, dessa vez seu sono foi profundo e tranquilo. Helena permaneceu ao lado dele a noite inteira. Segurava sua mão, sussurrava palavras de amor e conforto. Às 4h37 da manhã de segunda-feira, com as primeiras luzes da aurora começando a iluminar o quarto através da janela, Augusto respirou fundo uma última vez. Então, com Helena segurando sua mão e sussurrando "Eu te amo" em seu ouvido, Augusto partiu. Ele não partiu sozinho. Partiu sabendo que era amado, que tinha sido perdoado, que seu amor não tinha sido em vão. Partiu em paz, depois de ter tido a rara e preciosa oportunidade de consertar o passado antes de deixar o presente. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som dos soluços contidos da família. Pedro olhou para Helena. Viu algo extraordinário. Em meio às lágrimas havia um sorriso triste, genuíno. Porque ela tinha conseguido dar a Augusto o que ele mais precisava: perdão, amor e paz. E ele tinha lhe dado o mesmo. 63 anos depois, finalmente sua história tinha encontrado sua verdadeira conclusão. Os dias que se seguiram foram uma névoa de procedimentos, decisões e lágrimas. Pedro assumiu a maior parte das responsabilidades práticas: ligar para o cartório, providenciar o funeral, notificar parentes distantes,
Foi Helena quem surpreendeu a todos com a sua força silenciosa. Ela ajudou a escolher as roupas de Augusto para o velório, o mesmo terno azul marinho que ele usava em ocasiões especiais, com uma gravata verde que ela disse combinar com os olhos dele. Escolheu as músicas que tocariam durante a cerimônia, boleros antigos, aqueles que tocavam no rádio quando era jovem. Mais importante, escreveu o obituário. Helena disse quando os filhos de Augusto ofereceram ajuda: "Deixa eu fazer isso. Eu preciso fazer isso." Na terça-feira à noite, reunida com a família de Augusto na sala do apartamento, agora estranhamente vazia sem sua presença, Helena leu em voz alta o que tinha escrito. Augusto Silva, 82 anos, partiu em paz na madrugada de 29 de abril, cercado de amor. Deixa 3 filhos, 7 netos, uma vida de trabalho honesto como técnico em arquitetura. Foi marido dedicado de Maria Silva por 48 anos. Augusto será lembrado por sua gentileza, sua dedicação à família, sua capacidade de amar profundamente. Nas últimas semanas de vida, teve a bênção de reencontrar seu primeiro amor, provando que nunca é tarde para consertar o passado. Encontrar paz. Será enterrado no cemitério São João Batista, em cerimônia íntima apenas para a família e amigos próximos. Quando terminou de ler, havia lágrimas nos olhos de todos. Roberto, filho de Helena, que tinha inicialmente sido cético sobre todo aquele romance tardio, limpou os olhos discretamente. Ele disse: "Mãe, isso foi lindo." O velório aconteceu na quarta-feira, cercada de 50 pessoas que compareceram. Família, amigos antigos, alguns colegas de trabalho de quando Augusto ainda estava ativo. O caixão estava cercado de flores. Uma foto de Augusto jovem, a mesma que estava na caixa de sapatos, estava em destaque. O que chamou a atenção de muitos foi a segunda foto, colocada ao lado da primeira, uma fotografia recente, tirada por Pedro 2 semanas antes. Mostrava Augusto e Helena sentados no banco do Jardim Botânico, mãos entrelaçadas, sorrindo para a câmera. 2 idosos, sim, com olhos que brilhavam com o amor de 2 jovens. Durante o velório, várias pessoas se aproximaram de Helena com curiosidade e compaixão. Uma senhora idosa, amiga de longa data da família, perguntou: "Você é Helena? A Helena da carta?" Helena assentiu, com os olhos vermelhos, a postura digna. A senhora pegou as mãos de Helena. "Querida, eu conheci Augusto por 40 anos. Ele era um homem bom, dedicado. Mas nessas últimas semanas, eu o vi num domingo na padaria. Estava diferente, mais leve, mais feliz. Você deu isso a ele. Obrigada." Mariana, filha de Helena, permaneceu ao lado da mãe o tempo todo. Oferecia apoio silencioso. Em um momento, ela sussurrou: "Mãe, você tem certeza que está aguentando? Não precisa ser forte o tempo todo." Helena sorriu tristemente. "Eu sei, filha, mas agora não é hora de desmoronar. Ainda tenho algo importante a fazer." O enterro aconteceu na quinta-feira de manhã, sob um céu surpreendentemente azul. O cemitério São João Batista estava em silêncio, exceto pelo canto distante dos pássaros. A cerimônia foi simples, conduzida por um padre que falou sobre amor, perda e redenção. Quando chegou a hora de cada pessoa jogar uma rosa sobre o caixão, Helena foi a última. Ficou ali por um longo momento, segurava a rosa branca. Olhava para o caixão que continha o homem que tinha amado por 63 anos, mesmo quando separados. Ela sussurrou: "Adeus, meu amor. Até nos encontrarmos novamente." Pedro a abraçou. Logo toda a família, tanto os Silva quanto os Tavares, estavam ao redor dela, formando um círculo de apoio e amor. Nos dias que se seguiram ao funeral, a vida começou lentamente a retornar seu ritmo. Os filhos de Augusto voltaram para suas casas, prometendo manter contato mais frequentemente. Roberto e Mariana precisavam voltar para São Paulo, não antes de fazer a mãe prometer que ligaria todos os dias. Pedro continuou visitando Helena diariamente. Preocupava-se com ela. Agora, vizinha em um apartamento que tinha alugado apenas para estar perto de Augusto, Helena o surpreendeu com a sua resiliência. Ela anunciou uma semana depois do funeral,
enquanto tomavam café em seu apartamento. Não vou voltar para São Paulo. Vou ficar aqui no Rio. Mas, dona Helena, a sua família? Meus filhos são adultos, têm suas próprias vidas. E o Rio? Ela olhou pela janela para o Arco da Lapa. O Rio é onde meu coração sempre esteve. É onde conheci Augusto, onde fomos felizes, onde nos reencontramos. Não posso deixar isso agora. E o que a senhora vai fazer aqui? Helena sorriu. Pela primeira vez desde a morte de Augusto, foi um sorriso genuíno, cheio de propósito. Vou escrever, Pedro. Vou escrever nossa história. A história completa, desde o baile de carnaval até o reencontro. Até o final. 46 anos atrás, escrevi cartas não enviadas, tentando processar a dor da perda. Agora, vou escrever sobre reencontrar o amor, sobre segundas chances, sobre nunca ser tarde demais. Pedro sentiu um arrepio. Isso vai ser um livro incrível. Helena continuou com os olhos brilhando. E quando terminar, vou doá-lo. Todo o lucro vai para uma fundação para ajudar jovens de comunidades carentes a estudar arquitetura. O sonho que Augusto teve que adiar por tanto tempo vai se chamar Fundação Augusto Silva. Pedro não conseguiu conter as lágrimas. O vô ia amar isso. Helena disse suavemente. Eu sei. E tem mais uma coisa. Quero que você seja o design gráfico do livro. Você que nos uniu, que tornou possível esse final. Você faz parte dessa história tanto quanto nós. 2 meses depois, em uma tarde ensolarada de junho, Pedro e Luísa visitaram Helena. Ela os recebeu animada, com notícias. Ela anunciou, mostrando uma pilha de páginas impressas. Terminei o primeiro rascunho, 340 páginas, nossa história completa. Pedro perguntou, pegando o manuscrito com reverência. Eu posso ler? Claro. Aliás, dediquei o livro a 3 pessoas. A Augusto, obviamente. A você, Pedro, por ter nos reunido. E a Marta, a esposa de Augusto. Porque sem a vida que ele teve com ela, sem os filhos que tiveram juntos, você não existiria. E sem você, bem, nosso reencontro nunca teria acontecido. Tudo está conectado. Naquela noite, Pedro leu o manuscrito inteiro. Riu, chorou, entendeu profundamente a jornada de seu avô e de Helena. O que mais o tocou foi o epílogo. Helena tinha escrito como uma carta direta para o leitor. Se você está lendo isso, talvez esteja se perguntando. Valeu a pena. 63 anos de separação, apenas algumas semanas juntos antes do fim. Valeu a pena? E eu digo sim, 1000 vezes sim. Porque aquelas semanas me deram algo que 63 anos não conseguiram me dar. Conclusão? Perdão, paz, a incerteza de que fui amada. Verdadeiramente amada. Por alguém que nunca me esqueceu. Não desperdicemos o tempo com arrependimentos ou com medo. Se há algo que precisa ser dito, diga. Se há alguém que precisa ser procurado, procure. Se há amor que precisa ser declarado, declare. A vida é curta demais para cartas não enviadas. Esta é minha mensagem para você, leitor. Esta é a lição que Augusto me ensinou. Mesmo em sua partida, nunca é tarde demais para o amor. Nunca é tarde demais para a verdade. Nunca é tarde demais para consertar o que foi quebrado. Obrigada, Augusto, por me amar, por me esperar, por me dar este final. E obrigada, Pedro, por nos reunir. Algumas histórias levam uma vida inteira para serem concluídas e tudo bem. O importante é que sejam concluídas com amor. Pedro fechou o manuscrito com o rosto molhado de lágrimas. Luísa, que estava lendo por cima do ombro dele, também chorava. Pedro disse quando ligou para Helena. É perfeito, é absolutamente perfeito. 3 meses depois, o livro estava pronto para publicação. Ele tinha criado uma capa linda. A silhueta de 2 jovens caminhando de mãos dadas, transformando-se gradualmente em 2 idosos ainda de mãos dadas. O título, em letras elegantes, estava escrito Cartas Não Enviadas, 63 anos depois. Na noite de lançamento, em uma livraria charmosa em Ipanema, mais de 100 pessoas compareceram. Toda a família de Augusto estava lá. Os filhos e netos de Helena vieram de São Paulo.
Luísa cobriu o evento para o jornal. Quando Helena subiu ao pequeno palco para falar, houve um silêncio respeitoso. Ela começou com a sua voz firme apesar da emoção. Este livro não é apenas minha história, é a história de todos que nós amamos e perdemos, que já nos arrependemos, que já nos pergunta e se. É sobre segundas chances, sobre ter a coragem de aproveitá-las. Não importa quão tarde pareça. Ela segurou o livro contra o peito. Augusto não está aqui para ver isso. Mas eu sei que ele estaria orgulhoso, porque este livro é a nossa prova de que o amor verdadeiro nunca morre. É adiado, separado por décadas, mas nunca morre. A plateia aplaudiu, muitos chorando abertamente. Depois do evento, enquanto Helena autografava livros, uma jovem de uns 20 anos se aproximou, segurando um exemplar com as mãos tremendo. Ela disse com a voz embargada: Dona Helena, eu terminei um relacionamento há 2 anos. Foi complicado, houve mal-entendidos, e eu nunca tive coragem de procurá-lo para esclarecer as coisas. Mas eu lendo a sinopse do seu livro, eu acho que vou procurá-lo antes que sejam 63 anos. Helena pegou as mãos da jovem. Faça isso, querida. Não deixe que o medo roube suas respostas. Mesmo que ele diga não, mesmo que seja tarde demais, pelo menos você vai saber. E saber é sempre melhor do que passar a vida se perguntando. Pedro assistia de longe com o coração cheio. O avô tinha partido. Seu legado continuava. Através de Helena, através do livro, através da fundação que ajudaria jovens arquitetos, Augusto continuava tocando vidas. Naquela noite, depois que todos foram embora, Pedro e Helena caminharam até a praia de Copacabana. Era o mesmo lugar onde Augusto tinha terminado com ela 63 anos antes, em uma tarde chuvosa. Esta noite estava clara. As estrelas brilhavam sobre o mar. A brisa era suave. Helena disse, olhando para o oceano: Obrigada, Pedro, por tudo. Por ter procurado por mim. Por ter dado a Augusto e a mim essas últimas semanas. Por ter me ajudado a transformar nossa história em algo que ajuda outras pessoas. Eu que agradeço, Dona Helena, por ter vindo, por ter ficado, por ter dado ao avô a paz que ele precisava. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo as ondas. Helena finalmente disse: Sabe, eu costumava odiar este lugar. Era onde meu coração tinha sido partido, mas agora é onde nossa história encontrou seu verdadeiro significado. Não terminou aqui naquela tarde chuvosa. Terminou semanas atrás, em um quarto cheio de amor, com Augusto sabendo que era perdoado e amado. Pedro concordou. É um final bonito. Helena sorriu, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Não é o final que eu teria escolhido quando tinha 18 anos, mas é um final honesto, real e cheio de amor. Ela virou-se para Pedro. E agora, meu querido neto adotivo, vou fazer algo que nunca fiz antes. Vou viver plenamente no presente, sem olhar para trás com arrependimento, sem me perguntar, e se? Vou escrever mais livros, vou ajudar a fundação a crescer, vou conhecer meu Rio de Janeiro, vou viver a vida que Augusto teria querido que eu vivesse. Pedro abraçou Helena, sentiu que tinha ganho não apenas uma amiga, uma segunda avó. E eu vou estar aqui sempre que precisar. Helena respondeu. Eu sei, vocês todos vão estar. A família de Augusto se tornou a minha também. É engraçado como o amor funciona, não é? Mesmo depois de partir, Augusto ainda está nos unindo. Eles ficaram na praia até tarde, conversando sobre o futuro, sobre os planos de Helena, sobre o impacto que o livro teria. Quando finalmente se despediram, havia esperança no ar. Porque esta história, que começou com uma carta não enviada, guardada por 63 anos, tinha se transformado em algo maior. Quando finalmente se despediram, havia esperança no ar. Porque essa história, que começou com uma carta não enviada guardada por 63 anos, tinha se transformado em algo maior. Tinha se transformado em uma mensagem para o mundo. Nunca desista do amor. Nunca desista da verdade. Nunca é tarde demais para consertar o que foi quebrado. A carta de Augusto tinha finalmente chegado ao seu destino. Em sua chegada, tinha mudado não apenas 2 vidas,
todas as vidas que tocou ao longo do caminho. 5 anos depois, o auditório da Universidade Federal do Rio de Janeiro estava lotado. Mais de 300 estudantes, professores, convidados especiais enchiam as cadeiras. Todos esperavam ansiosamente pelo início da cerimônia de formatura da primeira turma de arquitetos bolsistas da Fundação Augusto Silva. Nos primeiros assentos, Pedro estava sentado ao lado de Luísa, agora sua esposa há 2 anos, e seu filho de 8 meses, Augusto. Sim, eles tinham dado ao bebê o nome do avô. Toda vez que Pedro olhava para aqueles olhinhos curiosos, sentia que uma parte de seu avô continuava viva. Luísa sussurrou olhando para o relógio. Ela está atrasada. Pedro respondeu com confiança. Ela vai chegar. Ela não perderia isso por nada no mundo. Como se tivesse ouvido, a porta lateral do auditório se abriu. Helena Tavares entrou, acompanhada por seus 2 filhos, Roberto e Mariana, e seus 5 netos. Aos 86 anos, ela caminhava mais devagar. Apoiava-se em uma bengala elegante. Seus olhos ainda brilhavam com aquela inteligência e vitalidade que a definiam. Ela disse beijando Pedro, fazendo carinho no pequeno Arthur. Desculpem o atraso. O trânsito estava impossível. Pedro sorriu. A senhora chegou na hora perfeita. Helena se sentou. Arrumou o vestido azul que usava. No colo, segurava um exemplar gasto de Cartas Não Enviadas, 63 anos depois. O livro que tinha se tornado um best-seller nacional nos últimos 5 anos, vendendo mais de 500 mil de cópias, sendo traduzidos para 12 idiomas. A cerimônia começou com o hino nacional, seguido por discursos do reitor e do diretor da Faculdade de Arquitetura. Então, foi a vez de Helena subir ao palco para fazer o discurso principal. Houve uma ovação entusiástica quando ela foi anunciada. Com a ajuda de Roberto, Helena subiu ao palco, posicionou-se atrás do púlpito, ajustou o microfone. Ela começou com a sua voz ainda firme. Boa tarde a todos. Há 5 anos, quando criei a Fundação Augusto Silva, eu tinha um sonho simples: honrar a memória do homem que amei, ajudando jovens talentosos a realizarem o sonho que ele teve que adiar. Augusto queria ser arquiteto. As circunstâncias da vida não permitiram. A pobreza, responsabilidades familiares, as barreiras sociais da época. Então ela fez uma pausa olhando para os ouvintes e 3 formandos sentados nas primeiras filas. Todos usavam becas e cabelos. Todos usando becas e capelos. Mas hoje, 23 jovens das comunidades carentes do Rio de Janeiro estão se formando em arquitetura. 23 sonhos que poderiam ter sido interrompidos, como o de Augusto. Como o de Augusto foi. Estão se realizando. E isso me enche de uma alegria que não consigo expressar em palavras. Helena limpou discretamente uma lágrima. Augusto não está aqui para ver isso hoje. Ele partiu há 5 anos. Eu sei que ele está orgulhoso, porque esses 23 jovens não são apenas arquitetos. São símbolos de que não importa de onde você vem, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, com apoio, com oportunidade, com amor, você realiza seus sonhos. A plateia aplaudiu calorosamente. Helena continuou. E quero agradecer a todos que tornaram isso possível, aos doadores que acreditaram nesta causa, aos professores que dedicaram tempo extra para mentorar estes alunos, à família de Augusto, especialmente a Pedro, que não apenas nos reuniu, continua sendo a alma desta fundação como diretor executivo. Pedro sentiu as bochechas corarem, as pessoas se viraram para olhar para ele, aplaudindo. Helena disse com a sua voz ficando mais suave e mais íntima. Mas mais importante, quero falar diretamente com vocês, formandos. Vocês estão prestes a entrar no mundo, prontos para criar, para construir, para deixar sua marca. E eu quero que se lembrem de algo. Nunca é tarde demais para os sonhos. Nunca é tarde demais para consertar os erros. Nunca é tarde demais para o amor. Ela segurou o livro contra o peito. Eu e Augusto fomos separados por 63 anos. Eu poderia ter passado minha vida inteira me lamentando sobre o que perdemos. Quando nos reencontramos, decidimos não desperdiçar nem um segundo em arrependimentos.
Decidimos aproveitar cada momento que nos restava juntos. Aquelas semanas foram algumas das mais felizes da minha vida. Helena olhou diretamente para os formandos. Então, meu conselho para vocês: não guardem cartas não enviadas. Não deixem palavras não ditas. Não adiem seus sonhos. Ela sorriu com um sorriso cheio de sabedoria e paz. Augusto me ensinou isso, agora através de vocês, através da fundação, através de cada prédio que vocês projetarem, cada espaço que criarem para as pessoas viverem suas vidas. O legado dele continua. Ele não se tornou arquiteto. Através de vocês, ele é 23 arquitetos. E isso é lindo. A ovação foi instantânea, ensurdecedora. Todos se levantaram, aplaudindo, alguns chorando. Os formandos estavam visivelmente emocionados, muitos limpando lágrimas. Alguns anos depois, Helena adoeceu. Ao lado de sua cama, Pedro disse: "A senhora não pode ir ainda. A fundação precisa da senhora. A fundação está em boas mãos. Suas mãos. As mãos dos meus filhos, e você não precisa de mim, Pedro. Você nunca precisou. Você sempre foi forte e sábio. Foi você quem nos trouxe juntos, lembra? Por causa da carta do vô." Helena o interrompeu. "Não, por causa do seu amor." Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. "Tem uma coisa. No meu apartamento. Na gaveta da escrivaninha. É um envelope. Abra depois, quando eu partir. Dona Helena. E Pedro, quando eu for, não chore por muito tempo. Eu vou estar com Augusto, finalmente. Depois de todos esses anos, vamos estar juntos de novo. Isso não é triste, é lindo. E obrigada por tudo, por ter nos reunido, por ter dado a Augusto e a mim aquelas semanas, por ter transformado nossa história em algo maior." Então Helena dormiu e nunca mais acordou. Helena Tavares partiu tranquilamente. Uma semana depois do funeral, Pedro finalmente voltou ao apartamento dela no Rio. Com as mãos trêmulas, abriu a gaveta da escrivaninha. Encontrou o envelope. Nele estava escrito simplesmente para Pedro, com todo o meu amor. "Meu querido Pedro, se você está lendo isso, significa que eu parti. E espero que não esteja triste demais. Afinal, vou finalmente reencontrar Augusto. Imagino ele me esperando, jovem de novo, com aquele sorriso que me fez apaixonar há tantos anos. Mas antes de ir, quero te deixar algumas palavras. Você mudou a minha vida, Pedro. Quando você bateu naquela porta com a carta de Augusto, você não apenas reuniu dois velhos apaixonados, você me deu propósito. Você me deu uma razão para transformar décadas de dor em algo belo. Diga ao pequeno Augusto que sua bisavó, porque é assim que me considero, o amava muito, mesmo tendo conhecido ele por tão pouco tempo. Diga que o bisavô dele foi o homem mais corajoso que conheci." Pedro terminou de ler a carta com o rosto molhado de lágrimas. Cuidadosamente pegou a carta original de Augusto que estava no envelope, aquela escrita 67 anos atrás por um jovem apaixonado. Colocou-a junto com a carta de Helena. 2 cartas, 2 vidas, um amor que atravessou décadas. 10 anos então se passaram. O pequeno Augusto não era mais tão pequeno. Aos 11 anos, era um menino curioso e inteligente que adorava desenhar prédios, fazer perguntas sobre tudo. Em uma tarde de sábado, o menino perguntou, olhando para a foto emoldurada de Augusto e Helena no Jardim Botânico: "Pai, conta de novo a história do bisavô e da dona Helena." Pedro sorriu. Tinha contado essa história centenas de vezes. Nunca se cansava. Ele começou sentando-se ao lado do filho. O pequeno Augusto, então, perguntou quando Pedro terminou a história: "Então, você acha que eles estão juntos agora?" "No céu?" disse Pedro. "Sim, eu acho. Eu acho que estão olhando para nós, sorrindo, sabendo que o amor deles continua fazendo diferença no mundo. Porque no final, o que importa é o amor que ela espalha pelo caminho." E chegamos ao final de nossa história. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima história.